Vamos então continuar o nosso estudo. Nós vamos começar o 21º capítulo, Evangelho e Educação. É a última parte que o Emmanuel vai falar aqui sobre Evangelho. Nós vimos no capítulo 13, quando o Emmanuel colocou a mensagem cristã, e a partir do capítulo 13 nós estamos vendo o Emmanuel falar o tempo todo sobre o Evangelho. Essa é a 8ª lição. São 8 lições sobre o Evangelho, essa é a 8ª lição sobre o Evangelho, e a partir daqui o Emmanuel vai falar sobre o Espiritismo. Então hoje vamos ver a última lição aqui do Emmanuel sobre o Evangelho. Evangelho e Educação. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Nós temos as artes na Grécia, nós temos os países árabes com matemática, ciência, nós temos o direito, o pensamento em relação à massa, a polis, né, a população em Roma. Nós temos uma série de colocações já nessa época que fazem com que, digamos assim, Jesus veio na hora da uma certa maturidade de entendimento, de conhecimento do planeta Terra. Então, Jesus vem na hora em que as coisas precisavam dessa intervenção. Nós vamos ver que nessa época, né, o conhecimento, o estudo, as artes, tudo isso estava se desenvolvendo, mas o homem estava ainda muito brutalizado. Nesses 2000 anos da vinda de Jesus até agora, nós crescemos muito cientificamente e tecnologicamente, mas moralmente nós caminhamos pouco, infelizmente. Mas naquela época ainda tinha muita coisa que precisava ser modificada e que Jesus veio para isso, veio para modificar. Então aqui o Emmanuel continua. Na Grécia, as artes, né, as esculturas, até hoje, dificilmente a gente vê uma escultura com a perfeição de uma escultura grega de 2000 anos atrás. Se nós pegarmos essas esculturas que estão em museus, esses trabalhos feitos, mosaicos, pinturas, são de uma perfeição, de uma beleza, de uma estética, uma coisa maravilhosa. Então, quando ele coloca aqui, na Grécia as artes haviam atingido luminosa culminância, estava no ápice, ali principalmente as esculturas, estava no ápice, nunca foi superado do que se viu naquela época. Em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, se guardavam ensinamentos, livros, né? Eles iam conquistando os povos e trazendo o conhecimento e trazendo esses papiros, né? Que eram os livros de antigamente, são esses papiros que eram guardados, né? Com escolas, quanto mais rico o romano ficava, mais ele contratava professores para os seus filhos, ou, como nós vamos ver no livro 50 anos depois, quando Nestório é um grego muito culto, ele é escravo, né, porque Roma domina a Grécia, ele é comprado para ser professor de Célia, para dar instrução para ela. Então nós vamos ver a cultura muito forte ali entre os romanos, entre os patrícios, né, os ricos. Então na Grécia as artes haviam atingido luminosa culminância. Em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, divulgando a política, a ciência, a filosofia e a religião. A religião politeísta, né? A religião de muitos deuses. Os escritores possuíam corpos de copistas especializados e professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. Então nós vamos ver que a forma de se guardar e de se pegar um conhecimento e mantê-lo para que
por exemplo, um conhecimento antigo, aquele papiro já estava meio ruim, os copistas, né, eles copiavam. Eles iam e copiavam em papiros novos para que aquele conhecimento não se perdesse. Então, os escritores possuíam corpos, muitos copistas, para copiarem as peças, as colocações ou as ideias, né, que eram colocadas nas grandes escolas. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Então nós vamos ver Emmanuel aqui fazendo uma separação de instrução e educação. Instrução é aprender alguma coisa, nós sermos instruídos. Aprender a movimentar uma máquina, aprender a fazer tricô, aprender a fazer um bolo, aprender a usar instrumentos, aprender a usar o computador. Então tudo aquilo que nós vamos na escola, principalmente na faculdade, que já é preparatória, é instrução. A pessoa sai instruída para ser um advogado, instruído para ser enfermeiro ou para ser médico. Educação é berço. Educação vem de casa. Educação é se preparar moralmente. Educação é preparar o caráter. Então a responsabilidade de pai e mãe é impressionante em relação à educação dos filhos. Instrução a escola vai dar, mas a educação, principalmente a moral, são os pais que têm a responsabilidade de dar para os filhos. Nós vamos ver no livro dos Espíritos, quando os Espíritos colocam para Kardec que todos os pais na Terra são missionários. A missão deles é educar e preparar os filhos, né? Espíritos amigos que vêm, que estão sob a guarda desses pais. Deus coloca no colo desses pais com essa responsabilidade de educá-los e ajudá-los a se preparar para a nova encarnação, para poderem se sair melhor do que se saíram nas últimas encarnações. Então é o que ele, vou repetir, prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. O cativeiro, consagrado por lei, era flagelo comum. Então, as pessoas que eram dominadas, então os romanos iam e dominavam a Grécia, dominavam a Fenícia, dominavam a Itália, dominavam todos os lugares. Aqueles povos que não pertenciam ao povo romano eram cativos, eram escravos. Jesus era escravo dos romanos. Toda Jerusalém, Galileia, toda aquela região da Palestina, toda aquela região, eles eram escravos dos romanos, foram dominados pelos romanos. Então o cativeiro consagrado por lei, era permitido se ter e se manter escravos, era flagelo comum em todos os lugares. A mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Infelizmente, as mulheres foram aviltadas, tiradas dos seus direitos, das suas responsabilidades, até um tempo, durante muito tempo se colocava que a mulher não tinha alma. Uma coisa assim absurda. E qualquer cavalo, qualquer camelo tinha tratamento melhor e valia mais do que uma mulher. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, né? Essas questões, essas ideias, essas colocações de raça, de religião. Então, homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira, por falirem, por estarem devendo, ou por questiúnculas, por questões de raça, eram assinalados a ferro candente, e submetidos a penosa servidão, anotados como animais. Eles eram anotados como carga, como bens. E eles eram marcados a ferro, para que todo mundo soubesse que aquele homem, aquela mulher ou aquela criança eram escravos. Os pais podiam vender os filhos. Os pais tinham todo o direito de vida e morte sobre os filhos, podiam vendê-los como escravos.
Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. Então isso era uma forma absurda, mas era uma forma de que os empregados domésticos não pudessem ver as coisas, não pudessem ver o dinheiro e não pudessem comentar. Então eles cegavam os escravos que iriam trabalhar dentro de casa e cortavam a língua, para que eles não pudessem ver as coisas que estavam acontecendo na casa e para que eles não pudessem comentar o que eles ouviam. Uma coisa absurda, mas era o normal. Cegar os vencidos, nós vamos ver Nabucodonosor, ele criou um ferro para ficar mais fácil para ele, que os escravos vinham, os vencidos que os povos, os babilônicos tinham conquistado, ele vinham em fila e ele com um ferrinho, com um retângulo com duas pontas, ele conseguia furar os 2 olhos de uma vez só, para ficar mais rápido. Então ele ia furando os olhos de todos aqueles escravizados. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Qualquer problema, qualquer coisa, qualquer criança que não tivesse uma boa saúde ou tivesse algum defeito era sacrificada. Enfermos eram sentenciados ao abandono. Vamos ver que os leprosos, eles eram colocados para fora das muralhas da cidade de Jerusalém, ou de qualquer cidade, eles eram colocados. Qualquer doença, vitiligo, qualquer doença de pele, qualquer coisa que a pessoa aparecesse na pele, eles já achavam que era lepra, porque não sabia diferenciar uma doença da outra, e as pessoas eram jogadas fora. Homens, mulheres, crianças não tinham direito à esmola, não tinham direito a pedir comida, não tinham direito a nada. Ficavam fora dos muros da cidade, ficavam exilados para morrer. Eles eram jogados praticamente fora para morrerem fora da cidade. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça, com a aquiescência, com a concordância da justiça. As mulheres pegas em qualquer tipo de erro, adultério, o que for, ou as mulheres prostitutas que caíssem em alguma desgraça, podiam ser apedrejadas em praça pública sem problema nenhum. A justiça, ela conivente, concordava com a sentença. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados a contas de carne inútil. Não se socorriam os mutilados. A pessoa era ferida. Se ela estivesse mutilada de alguma forma, ela era largada no campo de batalha, porque ela não ia servir para mais nada e deixava morrer no campo de batalha. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Então qualquer tirano podia cobrar impostos, tirar os filhos, as filhas, podia pegar a terra, mandar tirar tudo que a pessoa colheu, não importa, ele tinha o direito de fazer o que quisesse e não tinha para quem nem para onde protestar. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Perdão. Era divertimento assistir as pessoas serem mortas pelas feras. Era o pão e circo. Quando os reis romanos estavam muito alegres, muito felizes, eles mandavam distribuir pão para os pobres. Os pobres ficavam felizes e abriam as portas do Círculo Máximo. O Círculo Máximos na Roma Antiga, ele tinha esses espetáculos de gladiadores, ou as pessoas que eram condenadas por algum roubo, alguma coisa, serem devoradas pelas feras, e o povo aplaudia, era um espetáculo a ser visto. E aí os cristãos começaram a ser levados em massa para essas arenas, para serem comidos pelas feras, ou então como tochas humanas para iluminarem a cidade à noite. Então no Círculo Máximo cabia 500.000 pessoas. É um número absurdo para aquela época. Até hoje é um número muito grande de pessoas, mas para aquela época, pelo tamanho da população na cidade, era um número absurdo.
O que cabia ali, as pessoas iam ver outras pessoas serem mortas ou serem comidas por animais. Isso era divertimento, para ver como nós, há 2000 anos atrás, éramos bárbaros, dentro da etimologia mesmo da palavra, da barbárie, né? Com Jesus, entretanto, começava uma era... Perdão, eu pulei um parágrafo. Rara a festividade do povo... Perdão. Rara a festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como o impositivo natural dos costumes. Sem que não houvesse sacrifício. Era o que o povo ia ver, queria ver. Eram os holocaustos, os sacrifícios. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento, para a fraternidade, a misericórdia, né? Deus é Pai de todos nós, somos todos irmãos, né? Não fazeis aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Amai-vos como eu vos amei, é a colocação que ele faz aos seus discípulos. Amai-vos como eu vos amei. E como diz Paulo, o amor de Jesus nos constrange. E nos constrange mesmo, porque é um amor absurdo. E nós não temos nem capacidade de entender esse amor. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento, condenado ao supremo sacrifício sem reclamar e rogando o perdão celeste para aqueles que o vergastavam, né, para aqueles que o torturavam e feriam, instila, né, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Então ele ali no holocausto máximo daquela época, que era a crucificação, os romanos crucificavam, às vezes eles montavam cruzes por uma estrada inteira, né? Tinha épocas de 200 mil pessoas serem condenadas à crucificação e não ter nem árvore para conseguir tanta madeira para a crucificação. Então Jesus ali condenado na pena máxima que existia no povo romano, ele coloca: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos, até hoje. Nós não sabemos o que fazemos. Até hoje nós temos dificuldade de entender, assimilar e principalmente colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, nosso irmão mais velho. O Mestre Jesus é nosso irmão mais velho e é assim que nós temos que olhar para ele. E ele está junto de cada um de nós. Basta que a gente queira. Basta que a gente queira se modificar, que queira se transformar, que queira estudar os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Porque só saber são sepulcros caiados, né? Os fariseus sabiam muito, mas como Jesus coloca, sepulcros caiados, branco por fora e podre por dentro. Nós temos que colocar em prática os ensinamentos do Cristo, porque aí sim nós estaremos nos transformando. Então, iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre, vou voltar o de cima, condenado ao supremo sacrifício sem reclamar, e rogando o perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Pela primeira vez começou-se a ajudar os outros. Se montou a casa do caminho, os discípulos montaram a casa do caminho, onde se socorria doentes, enfermos de todos os tipos, crianças doentes, mulheres viúvas, mulheres pobres, órfãos. Todos os tipos de pessoas necessitadas eram acolhidas sem se perguntar qual era a sua raça, sua crença ou sua religião. Então, iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização
para o espírito popular. Então nós vamos ver que na Casa do Caminho começam as primeiras escolas de evangelização, porque Pedro começa a pregar os ensinamentos do Cristo, a colocar a boa nova, né? O evangelho do Cristo para todos. Quem leu Paulo Estevão, quem não leu, leia. Nós temos aqui no canal, é só ir na playlist e buscar Paulo Estevão. É um livro maravilhoso. Nós vamos ver Estevão quando ele conhece as mensagens do Cristo através de Pedro, de Filipe, João, que estão ali na Casa do Caminho. Ele se instrui, ele começa a ler, ele pega aqueles... Porque Mateus escrevia, né? Levi, né? Que foi chamado Mateus. Levi escrevia tudo, ele ficava escrevendo tudo, o Sermão do Monte. Quem não sabe, leia a Boa Nova para saber o porquê. Ele leva uma bronca de Jesus, aí ele começa a escrever ali o Sermão do Monte do começo ao fim. Ele está escrevendo ali enquanto Jesus está colocando o Sermão do Monte. E aí eles pegam todos esses papiros, todas essas colocações de Levi para ler. Estevão pega isso, estuda e começa a pregar ali na Casa do Caminho. E pela pregação dele, Saulo, né, que depois vai ser Paulo, mas Saulo de Tarso, fica tão enciumado, com uma inveja, daquele homem que sabia tanto, daquele homem que tinha uma forma de falar, uma luz, uma expressão, que manda prendê-lo e apedrejá-lo, manda matá-lo, né, pelo impacto que aquele homem causou nele. Então nós vamos ver a primeira evangelização começando na Casa do Caminho, com Pedro, os discípulos, com Estevão, né? E depois nós vamos ver Paulo de Tarso, transfigurado, também pregando em todos os lugares a boa nova, a mensagem do Cristo. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Com o passar dos séculos, as mudanças acontecem, as casas de socorro, os hospitais, os orfanatos, os asilos, as escolas, né? As escolas, principalmente as escolas trazendo o ensinamento do Mestre. Dilacerados e atormentados, entregues ao supremo sacrifício nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Então nós vamos ver por todos os lugares que recebiam os ensinamentos do Cristo, pelos apóstolos ou por Paulo, as pessoas se modificavam, começavam a ajudar umas às outras, começavam a montar casas de auxílio, de socorro, e isso foi fazendo diferença. E nós vemos que eles foram trancafiados em prisões, eles foram jogados nos circos, nas arenas para serem comidos pelas feras, e eles entravam cantando hinos, eles entravam louvando ao Mestre Jesus. Porque a tranquilidade, a certeza dos ensinamentos, a certeza do amparo, a fé raciocinada, a fé vivida, era a coisa mais importante que eles tinham e ninguém tinha como tirar deles. Porque Jesus veio mostrar que a morte não existe. No momento que ele se materializou, depois da sua morte, ele provou que o reino dele não é deste mundo, a verdadeira vida é no mundo espiritual e que a morte não existe. Então isso fez com que todos tivessem uma força imensa na fé e no entendimento do Evangelho. Há grupos de servidores, né? Existem grupos de servidores que se devotam ao trabalho remunerado para a libertação de numerosos cativos. Nós vamos ver os grupos se juntando, trabalhando, juntando dinheiro para libertar escravos, para comprar escravos, para colocá-los libertos. Nós já vamos ver isso começando na época de Paulo. No livro Paulo Estevão a gente já vai ver esse trabalho de se libertar escravos, de comprar esses escravos para libertá-los. Senhores da fortuna e da terra, tocados nas fibras mais íntimas, devolvem escravos ao mundo livre.
E nós vemos nos 50 anos depois, o pai de Célia, ele dá alforria, né? Ele liberta da escravidão o Nestório, que era o professor da Célia, que nós sabemos, né, que é o nosso querido Emmanuel. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge na Terra. Uma nova mentalidade, uma nova moral, uma nova colocação. Jesus veio num lugar pequeno, num lugar de pouquíssimas pessoas, paupérrimo, só de pescadores. E com os seus ensinamentos ele conseguiu, não como ele queria, mas ele conseguiu mudar o mundo. Existe o tempo antes e depois do Cristo. Nós nos modificamos bastante dessa época de barbárie, mas ainda precisamos nos modificar mais. Ainda não chegamos naquilo que o Mestre espera de nós. Que ele já esperava 2000 anos atrás e ele continua esperando de nós. Que nós nos modifiquemos, que nós nos transformemos. Então, nova mentalidade surge na Terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. Aqueles que verdadeiramente estão se educando passam a ser luz, não só para si, mas ajudando a iluminar o caminho dos que estão à sua volta. E muitos voltaram para a sua pátria, né? Para os planetas, que Capela é um sistema solar com vários planetas. Então, muitos voltaram para os seus planetas lá no sistema de Capela, muitos foram para orbes superiores. Então, muitos daqueles que estavam na época de Jesus não estão mais na Terra. Nós estamos porque nós não aprendemos ainda. E nós temos que tomar consciência disso, que nós temos que arregaçar as mangas, correr atrás do tempo e buscar o entendimento. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. As boas maneiras, a educação, a fraternidade, a empatia, né? E sob a inspiração do Mestre crucificado, nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, abre aspas, meu irmão, fecha aspas. E essa colocação de irmandade, somos todos irmãos, é graças aos ensinamentos do Mestre, que veio trazer o Pai Nosso, né? O nosso Pai. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai, um Pai benevolente, um Pai amoroso, um Pai que ensina com o tempo e não com a dor, um Pai que quer ver a nossa felicidade, a nossa alegria, quer que a gente se instrua, cresça e se modifique. Jesus coloca isso, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que buscar a liberdade verdadeira através do conhecimento colocado em prática. Só conhecimento não vai mudar nada nem ninguém. É a prática desse conhecimento nos transformando que vai fazer toda a diferença e vai fazer toda a mudança. E no nosso próximo estudo nós vamos ver, né, como eu falei, vai começar o Emmanuel a falar do Espiritismo, o Espiritismo na atualidade. Até lá!